A Polícia Federal vai investigar o vazamento de informações da mega operação contra o esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Ontem, dos 14 mandados de prisão expedidos, apenas 6 foram cumpridos e alguns dos principais alvos conseguiram escapar. As investigações apontam que a organização criminosa usava fintechs para lavar o dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio. Fintech é aquele banco digital, né? Não é o banco físico, é o banco digital. Por isso, a Receita Federal vai adotar novas medidas para rastrear as movimentações realizadas por esse tipo de instituição financeira. A gente tem mais informações chegando agora de Brasília com o Gabriel Marques. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira uma instrução normativa da Receita Federal que reforça as medidas contra crimes tributários e lavagem de dinheiro. A novidade é que fintechs passam a ter as mesmas obrigações dos bancos tradicionais e deverão prestar informações detalhadas ao fisco. Segundo a Receita, a estratégia vai contar com o uso de inteligência artificial para rastrear movimentações financeiras suspeitas, além de identificar fraudes e cruzar dados de contribuintes em tempo real. A medida busca atingir especialmente operações ligadas ao crime organizado. O texto também ressalta que não há qualquer nova taxação sobre o PIX. A norma foi publicada um dia depois da mega operação, que identificou 40 fundos de investimento controlados pelo PCC, que movimentavam cerca de 30 bilhões de reais. Um dos alvos foi a fintech BK Bank, usada para ocultar dinheiro em contas não rastreáveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre essa operação e, segundo ele, o grupo usava um esquema sofisticado. O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. Fernando Haddad afirmou ainda que a operação chegou ao que chamou de andar de cima. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Isso não é obra do acaso. Essa operação, ela é obra de decisão política. Nós criamos em 2023 uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. A Polícia Federal vai investigar o vazamento de informações da mega operação contra o esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Ontem, dos 14 mandados de prisão expedidos, apenas 6 foram cumpridos e alguns dos principais alvos conseguiram escapar. As investigações apontam que a organização criminosa usava fintechs para lavar o dinheiro, mascarar transações e ocultar patrimônio. Fintech é aquele banco digital, né? Não é o banco físico, é o banco digital. Por isso, a Receita Federal vai adotar novas medidas para rastrear as movimentações realizadas por esse tipo de instituição financeira. A gente tem mais informações chegando agora de Brasília com o Gabriel Marques. Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira uma instrução normativa da Receita Federal que reforça as medidas contra crimes tributários e lavagem de dinheiro. A novidade é que fintechs passam a ter as mesmas obrigações dos bancos tradicionais e deverão prestar informações detalhadas ao fisco. Segundo a Receita, a estratégia vai contar com o uso de inteligência artificial para rastrear movimentações financeiras suspeitas, além de identificar fraudes e cruzar dados de contribuintes em tempo real. A medida busca atingir
atingir especialmente operações ligadas ao crime organizado. O texto também ressalta que não há qualquer nova taxação sobre o Pix. A norma foi publicada um dia depois da mega operação, que identificou 40 fundos de investimento controlados pelo PCC, que movimentavam cerca de 30 bilhões de reais. Um dos alvos foi a fintech BK Bank, usada para ocultar dinheiro em contas não rastreáveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre essa operação e, segundo ele, o grupo usava um esquema sofisticado. O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. Fernando Haddad afirmou ainda que a operação chegou ao que chamou de andar de cima. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Isso não é obra do acaso. Essa operação, ela é obra de decisão política. Nós criamos em 2023 uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal.